Aqui quem fala é o professor Leonardo Andrade, professor de Hardware, Games, Informática e Gestão Empresarial da unidade AD1 da Evolutime. Nós vamos dar seguimento na nossa aula de departamento, né, de rotinas administrativas. Vamos falar um pouquinho sobre férias, né? Ainda faz parte esse conteúdo daquele tópico, né, de remuneração. As férias também estão ali englobadas, né? E vamos falar um pouquinho sobre as férias, como é que funciona no departamento pessoal ou no meio de trabalho, né? Como é que são as férias aí, as regulações e regulamentações para ser possível que um funcionário ele possa ter esse benefício, ok? Então, beleza. Em primeira instância, o que são as férias? O que é férias, né? Bom, férias é o período de descanso anual que deve ser concedido ao empregado pelo empregador após o exercício de atividades por um ano, ou seja, os 12 meses consecutivos, né? No entanto, nem sempre foi assim. Foi somente no século XIX, né, durante a Revolução Industrial, que surgiram as férias para o trabalhador. Mas isso aconteceu primeiramente lá no Reino Unido, e no Brasil essa questão só foi aparecer em 1925 e só entrou em vigência mesmo em relação à lei trabalhista em 1943, tá? Então, para vocês verem como essa questão de férias é algo, de certa forma, até recente, né? Se a gente for parar para pensar grosso modo, né? Bom, e vamos avançar aqui um pouquinho. É importante ressaltar que as férias elas são divididas em três. Quando a gente fala de férias, né? A gente pode separar em três termos, digamos assim, ou em três momentos, né? A gente tem então o período aquisitivo, que seria o primeiro desses termos, né, que a gente vai utilizar. Nós vamos falar também sobre o período concessivo e o período indenizatório, tá? Então, o que é o período aquisitivo? O período aquisitivo ele basicamente se diz ao período entre os 12 meses de trabalho. É mais ou menos assim, ó. Quando você entra numa empresa e você é registrado numa empresa, a partir daquele momento que você é registrado, começa o seu período aquisitivo, tá? Está indicando então que você começa como se estivesse acumulando meses para que você pudesse ter o direito de férias. Então, quando você acumular os 12 meses de trabalho, né, a partir do dia que você é registrado, você for acumulando 12 meses de trabalho, você vai ter então direito de tirar, né, ou gozar, qual é o termo utilizado, os 30 dias de descanso aí das suas férias, beleza? Então, em resumo, a gente pode dizer que o período aquisitivo é o intervalo desses 12 meses de trabalho que antecede as férias do colaborador, ou seja, é o dever que o trabalhador deve cumprir para ter acesso ao seu direito de tirar esse descanso, certo? Já como segundo termo, né, segundo momento dessa questão das férias, nós vamos ter aí então o período concessivo, né? O que é o período concessivo? É o prazo de 12 meses que a empresa tem para definir as férias do colaborador após ele completar 12 meses de trabalho, tá? Eu vou explicar aqui para vocês, talvez no próximo slide eu tenha um espaço melhor ali para fazer o desenho, e eu vou explicar melhor para vocês como é que funciona essa questão do período aquisitivo e concessivo, como é que funciona na prática, tá? Então é o seguinte, imagina o seguinte, que durante 12 meses, né, no momento em que o funcionário ele é registrado em diante, ele vai acumular os meses para poder tirar as suas férias. Então, quando ele completa o aniversário de registro, né, quando ele já tem um ano ali de registro naquela empresa, ele começa então a entrar no período concessivo, que é os 12 meses que a empresa tem para deixar esse funcionário tirar as suas férias, né? Então, durante 12 meses, ele pode aí tirar essas férias, ok? E aí nós temos também o período indenizatório, que é o mais complexo também, um dos mais controversos, porque ele é mais ou menos o seguinte, ó. Você trabalhou então durante um ano para conseguir ter direito às férias. Aí passou então, você tem então direito nesses 12 meses de período concessivo a 30 dias de férias, né? Durante esse período de 12 meses do período concessivo, a empresa ela vai te dar os seus 30 dias de férias. Se por algum acaso ou algum descuido a empresa ela não te conceder essas férias, né? O que vai acontecer? Ela vai ter que pagar, porque as férias elas são pagas, a gente já vai falar sobre cálculos já.
ela vai ter que te pagar o dobro do valor que ela pagaria normalmente. Então, se venceu, né, as suas férias, se as suas férias passaram do período de concessão, né, então a empresa ela tem que te pagar o dobro do que ela deveria pagar normalmente. Beleza? Antes de ir para a parte de cálculos, eu vou... Acho que aqui mesmo dá para fazer o... Vai ser bem simples, só para entender. Ó, vamos supor o seguinte, então. Aqui, ó, esse primeiro aqui é o dia que você entrou na empresa, beleza? Então, desse dia que você entrou na empresa, durante 12 meses, você está, então, no seu período aquisitivo. Certo? Então, vamos supor lá que você entrou, hoje é dia... estamos no dia 30 de janeiro, né? Perdão, 30 de junho, viajando. 30/6, tá? Então você entrou na empresa no dia 30/6 e quando for 30/6 de 2021, você acaba o seu período aquisitivo e começa o seu período concessivo, que seriam os 12 meses que a empresa tem para te dar as suas férias. Beleza? E aí o que acontece? Quando você entra no período concessivo, vai começar novamente também, aqui embaixo, vamos colocar assim em um outro grau, mais uma vez o período aquisitivo. Né? Porque aqui é o seu primeiro ano de trabalho, e aqui no seu segundo ano de trabalho você tem que tirar as férias do primeiro ano, e você já vai acumulando mais meses, né? Vai acumulando os meses de novo para tirar as férias aqui no seu período concessivo aqui, ó. Certo? No terceiro ano de empresa. Beleza? Seria mais ou menos essa lógica, tá? Aqui o que acontece então? Então, durante 12 meses você trabalhou, conseguiu lá os 12 meses, juntou, né? Acumulou os 12 meses para tirar suas férias no segundo ano. Se durante esses 12 meses do período concessivo a empresa ela não te dá suas férias, aí entra então no período indenizatório. Tá? Então, a empresa ela obrigatoriamente ela tem que te dar as suas férias de qualquer forma durante esse período, porque as férias estão vencidas, e além disso, todos os cálculos que ela faria normalmente vão ser pagos o dobro. Então, se um exemplo, se durante as suas férias, o valor de férias tivesse dado R$2.000, no período indenizatório, né, como suas férias já estão vencidas, como você não tirou suas férias, a empresa ela vai ter que te pagar R$4.000. Seria mais ou menos essa lógica. Beleza? Bom, vamos falar agora sobre os cálculos de férias. Bom, para fazer o cálculo do valor padrão de férias, estipulado pela legislação, né, basta somar o salário com 1/3 do valor do salário, da remuneração, acrescido do valor de outros benefícios que possam complementar o valor salarial. Então, adicional noturno, periculosidade, insalubridade, tudo isso entra também na somatória do cálculo de férias. Então é basicamente isso, você vai pegar o valor do salário, dividir ele por 3 e aí depois você vai somar o valor do salário mais o resultado dessa divisão. Aqui como, por exemplo, ó, eu tenho aqui um salário de R$1.500. Certo? Então, ó, eu pego os 1.500 e divido por 3. 1.500 dividido por 3 dá R$500. Então, o que eu vou receber de férias vai ser 1.500, que é o valor do meu salário, mais esse 1/3 do meu salário, que é os R$500, totalizando R$2.000. Beleza? Então, isso aqui, ó, é o total do meu salário mais 1/3. Aí, para finalizar o final das férias, para me calcular o valor final, eu tenho que descontar o INSS, que eu já mostrei para vocês na última aula, né? O INSS e o imposto de renda. Nesse caso, desse salário aqui, desse valor, né? Eu não tenho desconto de imposto de renda, só do INSS. Então, deu os 9% do INSS, que dá R$180. Então, o valor que eu vou receber aqui de final de férias vai ser... Opa! Eu não consegui apagar aqui. Bom, vai ser R$1.820 mais o salário do mês anterior, certo? Mais o salário do mês anterior, beleza? Ok, vamos avançar. Há também a possibilidade aí do funcionário ele optar por, em caso de força maior, claro, para que esse pagamento das férias seja realizado parcialmente, né? Então seria dividido basicamente em parcelas, né? E pode ser dividido até mais
de um período, né? Em caso de férias parciais, a conta é um pouco distinta, já que deve ser feita com base no valor ganho por dia pelo colaborador. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar como salário aqui R$3.000, tá? R$3.000. Eu vou dividir, como é o cálculo, ele vai ser feito com base em quanto que o colaborador ele ganha por dia. Então eu vou dividir aqui, ó, 3.000 por 30, que é o mês, né? Para mim descobrir quanto que ele ganha por dia. Então ele vai ter aqui um valor aproximado de R$100 por dia, certo? Vou colocar aqui. Então esse aqui é o que ele ganha por dia, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o valor ganho por dia pela quantidade de dias de férias. Nesse caso, vão ser 20 dias de férias, porque como a férias ela vai ser parcial, né, vai ser férias parciais, então eu vou por dia, por 20, tá? Então vai ser o seguinte, ó. Vai ser 20 vezes... Isso é um caso específico, tá? Quando é cálculo de férias parciais, tá? Não é sempre que vai ser feito dessa forma, não é todos os cálculos de férias, é só quando for parcial. Então aqui, ó, 20 vezes 100 vai dar um total aqui de 2.000, certo? Então em cima desse valor de 2.000, eu vou retirar 1/3 desse aqui, de 2.000, tá? Então vai ser aqui, ó. Vamos lá. 2.000 mais 1/3, que vai dar algo próximo de... deixa eu ver. Seria 2.666,67 centavos aproximadamente. Certo? E aí, em cima desse valor, eu vou retirar o INSS, descontar o INSS e o imposto de renda, né? Então, nesse caso, sim, eu vou ter desconto de imposto de renda, contabilizando aqui no valor total do meu cálculo de férias. Ficaria um total, um valor relativo de aproximadamente aí R$2.387,48, né? Porque entraria na base de 9% do INSS e na base de 7,5% lá do imposto de renda, né? Mais a dedução e tal, vai dar um valor aproximadamente R$2.387,48, tá? Isso é quando é cálculo de férias parciais, são casos bem distintos, beleza? São casos bem específicos. Existe a possibilidade ainda da venda de 1/3 das férias, né? Então, eu trabalho, ao invés de eu pegar todos os 30 dias de férias, eu trabalho somente 10, né? Eu fico de férias somente por 20 dias, e aí 10 dias eu tô na empresa lá trabalhando, tá? Então vamos lá. Ao vender suas férias, um colaborador ele passa a ter direito ao valor de seu salário, acrescido de 1/3, mais o valor das férias que vendeu. Confira em detalhes aqui como está o exemplo, né? Então, ó, novamente, estou utilizando aqui como salário base 1.500. Então, a gente vai fazer basicamente o mesmo cálculo. 1.500 dividido por 3, que vai dar 500. Então, logo, o valor de férias vai ser os 2.000, né? Só que é o seguinte, como eu vou receber mais 1/3, porque eu vou trabalhar 10 dias ainda, então eu vou receber um abono, tá? Que seria essa venda de férias aqui, ó. Então, mais 500, mais 1/3. Então, vai dar aqui um total de R$2.500. Certo? Então, ó, novamente, só para explicar. Quando a gente faz a venda das férias, vai ser o valor do salário acrescido de 1/3 mais o valor das férias, que a gente já sabe que é 1/3, certo? O valor das férias sempre vai ser o salário mais 1/3. Então, o salário mais 1/3 mais 1/3 que é das vendas das férias. Então, me dá aqui um total de R$2.500. Beleza? Aí, calculando mais o desconto do INSS e o imposto de renda, né? Aqui como está apresentando no exemplo, esse funcionário ele vai receber um total aí de R$2.247,17, tá? Como venda final aí das férias dele. Mas também é um outro caso muito específico, né? Quando o funcionário ele decide de fato vender aí as suas férias. Vender 1/3 das férias, no caso, porque é o que é estipulado por lei, tá? Na lei,
o máximo que um funcionário ele pode vender das férias é 1/3, tá? Não pode ser acima disso. Vamos fazer aqui para frente. Bom, também tem a possibilidade no cálculo de férias, isso é muito específico também, mas é quando o colaborador ou quando o funcionário ele pede a antecipação, né, ele pede antecipadamente a primeira parcela do 13º salário. Eu não sei se eu já comentei em uma outra aula, eu tenho pretensão de comentar sobre 13º na próxima aula, né, falar mais aprofundadamente sobre, mas é basicamente um direito aí de todo funcionário, né, quando ele trabalha aí por um ano, ele tem direito ao 13º salário, é como se ele recebesse um salário a mais no ano, né? Imagina, a gente tem aí 12 meses, então o 13º salário é como se ele recebesse uma ajuda de custo aí para as compras e para o final de ano, né? Então o 13º salário seria isso. O 13º geralmente ele é dividido em duas parcelas. A primeira parcela é paga em novembro e a segunda ele é paga em dezembro, tá? O que acontece? Essa parcela que é paga em novembro, ela pode ser adiantada, ou seja, eu posso receber, ao invés de receber em novembro, eu posso receber ela em conjunto com as minhas férias, tá? Somente a primeira parcela. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que você fosse receber, vamos dar um exemplo, vamos supor que você fosse receber R$500 de 13º, tá? Geralmente a parcela do 13º, vamos supor aqui vai ser dividido em dois, vai ser R$250, certo? Duas parcelas de 250. A primeira parcela que vai ser paga em novembro, ela não sofre nenhum desconto. Já a de dezembro sim. Tá? Então esses 250 aqui, ó, a gente poderia solicitar para que isso fosse pago em conjunto com as nossas férias. Isso é interessante para aquelas pessoas que de repente querem viajar nas férias, querem fazer algum tipo de viagem ou querem fazer algum tipo de algum programa específico. Só lembrando, isso é muito importante, tá? Quando a gente fala de férias, existe uma questão que tem que ser levada em consideração, que é a questão de administração de recurso, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando você sai de férias, você fica um mês sem trabalhar, certo? Então, você vai ficar ali de férias, você vai ficar um mês sem trabalhar. Quando você voltar ao trabalho, você não vai receber o salário daqueles dias que você esteve de férias, certo? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor o seguinte, ó. Trabalhei em janeiro. Em fevereiro eu vou tirar férias. E eu volto. Vamos deixar em números bem específicos. Eu volto no dia 1º de março, por exemplo. Ou no dia 5 de março. No dia 5 de março eu volto das minhas férias. Beleza? Então, ó, eu trabalhei em janeiro. O salário de janeiro vai vir em fevereiro em conjunto com as minhas férias. Ok? Até aqui de boa, né? Porém é o seguinte. Em março eu não vou começar recebendo. Eu vou ficar o mês de março sem dinheiro. Certo? Sem nenhum tipo de pagamento. A empresa ela vai me pagar lá o vale transporte e tal, bonitinho, porque é um direito, né? Porque eu tenho que ir trabalhar de qualquer forma, mas eu não vou ter remuneração em sentido de salarial, né? Eu não vou ter salário. Eu não vou receber salário em março, tá? Eu só vou receber o salário. Opa. Deixa eu apagar aqui. Só vou receber o salário em abril, que é o salário do mês de março, certo? Então, esse é importante, ó. Isso é importante. Então, em fevereiro, eu recebo o salário de janeiro mais o meu pagamento de férias, mais as minhas férias. Em março, eu não recebo nada, porque eu não trabalhei o mês de fevereiro, eu estava de férias, tá? E aí, em abril, eu recebo o proporcional do mês de março. Então, isso é muito importante para a gente entender que tem que ter um cuidado na hora de planejar as férias. O pessoal acha assim, nossa, ganhei uma bolada aqui, porque ganhei meu salário mais as minhas férias, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Essa pessoa aqui, né, ela recebe isso aqui de férias, 2.500, um exemplo, né, nesse caso, ele receberia R$2.502,50 mais o valor do salário. Então, se esse cara aqui ele recebe 1.500 de salário, então vai ser 2.502 mais 1.500. Isso é o que ele vai receber no mês de fevereiro, que ó, quando ele for tirar as férias, certo? Em março ele não recebe nada novamente, tá? Então isso é importante a gente ter essa ideia aí, tá? Eu sei que é um pouco complexo porque
tem essa questão de tempo, né, que as férias vão ser muito relativas a tempo, então é importante a gente se ligar nesses pontos, tá? Mas isso aqui é pelo menos para que vocês possam compreender e entender como é que funciona alguns requisitos, algumas coisinhas. Então vamos lá, como eu estava falando, então a gente solicita aqui a primeira parcela, então vai ser da seguinte maneira, ó, o salário aqui dividido por 3, 1/3, né? Pra gente somar aqui quanto que vai ser as férias, o abono de férias. Então o abono de férias aqui vai ser de R$2.000, né? E aí o 13º dele seria o salário dividido por 2, né? Basicamente. Então vai dar R$750, certo? Que seria a primeira parcela do 13º salário. Então nesse caso vai dar um total de 2.750 menos o INSS, aí vai chegar nesse valor de 2.502, beleza? Aqui nesse exemplo, ó, é só um exemplo, beleza? A gente esquece isso aqui, ó. Isso aqui é só para explicar para vocês o que é a primeira parcela e tal. O salário do cara é de R$1.500, então ele vai receber 750 porque é metade, beleza? Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Quais são os passos, então, que a empresa ela tem que seguir para conceder as férias a um funcionário? Primeira instância é a aquisição de férias que não é necessariamente da empresa, é do funcionário. Isso aqui se diz diretamente aí ao funcionário, né? Então o funcionário ele tem que trabalhar durante os 12 meses, né, corridos ali do ano para conseguir ter direito aí às suas férias, certo? Então essa primeira parte aqui ela diz muito tá mais relacionada ao funcionário propriamente dito do que a empresa, certo? Então, o segundo passo seria a requisição de abono pecuniário. O que é isso? Então, durante o período aquisitivo, o empregado ele pode optar por requisitar a venda da parte das suas férias, né? Essa venda, como já expliquei, é limitada pela legislação a 1/3 do período total. E caso o funcionário ele opte por vender o seu terço de férias, ele deverá requerer, né, essa solicitação ao empregador por escrito em até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Caso contrário, ele não pode vender essas férias e, além disso, ele vai ter que tirar suas férias por inteiro, né? Então, ele não pode fracionar as férias dele. Então, essa requisição de abono pecuniário, o funcionário ele faz se ele achar interessante, se ele quiser vender as férias, alguma coisa assim, tá? E o terceiro passo seria o aviso de férias. Então, assim, depois de passado o período aquisitivo, durante esse período concessivo, o empregador ele pode conceder as férias ao trabalhador. No entanto, para que isso aconteça, é necessário aí fazer, então, o nosso queridíssimo aviso de férias, tá? Esse aviso ele é a comunicação formal do agendamento das férias do colaborador, né, do funcionário, e ele deve ser entregue ao funcionário com, no mínimo, 30 dias de antecedência ao período de férias mencionado. Então, antes do funcionário ele sair de férias, 30 dias antes desse dia, tem que ser avisado aí que ele vai sair das férias para que ele possa programar. Existem, em alguns casos, a possibilidade do funcionário conversar com a empresa para definir ali um dia melhor, né? Conversar de repente. Às vezes o cara quer tirar as férias em conjunto, sei lá, com as férias dos filhos na escola, alguma coisa assim. Então tudo isso tem que ser muito bem conversado e acordado entre as duas partes, né? Tanto a empresa quanto aos funcionários. Até porque é o seguinte, a empresa ela faz uma programação de férias de acordo com a disponibilidade de funcionários na empresa. Ela não pode ter desfalque de funcionário, né? Então, eu não posso, sei lá, deixar o cara simplesmente tirar as férias em qualquer momento, na hora que ele bem entender. Não é assim que funciona. Tem que ser feito todo um cálculo ali, um levantamento, para entender que momento ali a empresa ela não vai ter tanto problema em relação a esse período de férias se o funcionário vai ter ali, certo? Em relação a desfalque de equipe, tá? Isso que eu estou querendo dizer. Bom, uma outra coisa que é importante a gente levar em consideração são as faltas injustificadas, tá? O que acontece? Perante a lei, a empresa ela tem o direito de reduzir o número de dias das férias dos colaboradores quando existem faltas não justificadas, né? Inclusive, se houver mais de 32 faltas injustificadas durante o período aquisitivo, então aqueles 12 meses lá que o cara vai estar acumulando meses para tirar as férias,
o funcionário ele perde o direito das férias no ano em questão. Então ele não tem mais direito às férias se ele tiver mais de 32 faltas naquele ano, tá? Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado ele terá direito às férias na seguinte proporção. Se o cara, durante 30 dias corridos, né? Ou melhor, ele tem direito a 30 dias corridos de férias quando não houver faltado a serviço mais de 5 vezes injustificadamente, tá? Durante o ano, beleza? Ele tem direito a 24 dias de férias corridos quando houver tido 6 até 14 faltas. Então, se o cara faltou entre 6 e 14 faltas injustificadas durante aquele ano, ele tem direito a 24 dias de férias. Ele teria direito a 18 dias de férias quando ele tiver tido aí 15 até 23 faltas no ano injustificadas. Então, se eu faltei daquele ano inteiro entre 15 e 23 e não levei atestado médico, nenhum comprovante, nada, eu vou ter somente direito a 18 dias de férias. E o cálculo da minha bonificação vai ser em cima desses 18 dias, tá? Então é importante entender isso aí, porque já não vai ser uma férias completa, né? É como se fosse uma férias dividida, como se fossem umas férias parciais, beleza? E aí eu teria direito a apenas 12 dias de férias, caso eu tenha tido aí 24 até 32 faltas no ano ali do período aquisitivo. Se eu tiver mais de 30, né? 32 no caso, mais de 32, eu perco meu direito de férias, tá? Isso é interessante porque tem a ver com essa questão de disciplina, né? Eu acho que eu já comentei muito em sala de aula com essa questão. Muitas vezes nas aulas presenciais, até mesmo agora à distância, alguns alunos eles têm sido muito negligentes em relação à frequência, né? Tanto em sala de aula quanto agora, principalmente agora, né, nessa quarentena e tal, que não tem muita justificativa, né, pro cara faltar. Às vezes, quando é presencial, às vezes o cara não tem dinheiro ali para o transporte, até é compreensivo. Mas em casa é um pouquinho mais complicado. Então, imagina o seguinte, imagina se na escola, né, na sua escola regular, na sua faculdade, ou até mesmo no curso, se essas mesmas regras que são aplicadas no mercado de trabalho fossem aplicadas na sua escola. Se você tivesse lá, sei lá, 12 faltas, ou melhor, 32 faltas no ano, você não teria mais direito a tirar as férias. De repente você teria que ficar o ano inteiro, né, ou 2 anos seguidos, de repente inteiros, para conseguir tirar suas férias na escola. Imagina isso. Talvez as pessoas valorizariam mais, né, o tempo e tal, ou a escola propriamente dita. Então, por isso que é importante a gente começar a levar em consideração essa questão da disciplina, né? E eu comento tanto sobre esse ponto com vocês, tá? Só um detalhe interessante que eu não cheguei a colocar aqui nos slides, mas eu acho interessante a gente comentar, é que houve, né, a reforma das leis trabalhistas, a reforma da Previdência e tal, e agora com a nova lei, né, a gente tem algumas outras coisinhas aí a acrescentar, tá? Então é o seguinte, de acordo com a reforma trabalhista, com a nova lei, né, a gente não poderia antes, né, dividir as férias em mais de 3 vezes, né? E de acordo agora com a nova lei, nós podemos fazer isso sim, né? Nós podemos dividir as férias em parcelar ela em até 3 vezes, porém, de forma que pelo menos 2 dessas parcelas sejam acima de 5 dias, né? Não pode ser menores do que 5 dias em casa, por exemplo, tá? Então, vamos dar um exemplo. Como assim parcelar as férias? Isso é bem interessante de comentar. Vamos dar um exemplo que você gostaria de tirar, sei lá, 7 dias de férias em janeiro, depois você gostaria de tirar mais, sei lá, 7 dias em junho, e depois tirar o restante das suas férias, o período das suas férias, seria mais ou menos 21 dias ali, né? No final do ano, né? E tal.
Então você pode fazer dessa forma também, né? Você poderia fazer a divisão das férias em 3. Então antigamente não podia ser feito dessa forma, agora pode com a nova lei. E um outro ponto também é sobre maiores de 50 anos, né? Pessoas que têm acima de 50 anos e os menores de 18. Antigamente essas pessoas elas não podiam, com a lei anterior, elas não podiam dividir as férias e agora já pode, tá? Agora já é permitido por lei. Um outro ponto também em relação a estagiários, né? Estagiários eles podem tirar férias, eles têm direito às férias da mesma maneira, né? Depois de um ano de serviço entra ali o período concessivo, né? E só que tem um porém que geralmente estagiários só podem retirar as férias em conjunto com a sua instituição de ensino, tá? Então o cara ali tem as férias da faculdade no mês de junho, ele só pode tirar, ou em julho, né? Ele só poderia tirar as férias do trabalho em conjunto com as férias da sua instituição de ensino ou escola, enfim. Beleza? Pessoal, eu sei que essa aula é um pouco mais complexa, ela é um pouco mais técnica, então eu não vou me demorar muito em cima disso. Só quero lembrá-los novamente aqui sobre cálculo de férias, que eu acho que é a parte mais importante, além do fato de vocês saberem o que é aquisitivo, concessivo e indenizatório, saber aqui como é que faz o cálculo das férias, que é somar o salário com 1/3 do próprio salário, acrescido aí dos valores dos outros benefícios que possam complementar o valor final salarial, adicionais noturnos, salubridade, periculosidade, e descontar também, fazer aí a dedução, né, o INSS e o imposto de renda, tá? Lembrando também, isso é muito importante informar, que o valor de férias, por exemplo, neste exemplo, né? Por exemplo, nesse exemplo é ótimo, mas nesse exemplo seria 1.820, isso é o valor que o cara vai receber de férias. Porém, além disso, ele recebe também o salário. Ele recebe o salário do mês anterior de serviço. Isso é bem importante ficar frisado, certo? Então o cara vai lá tirar, que nem eu dei o exemplo lá atrás sobre fevereiro, o cara ele ia retirar as férias em fevereiro. Então em fevereiro ele vai receber 1.820 das férias, mais o salário de janeiro. Beleza? Ok? Então é isso, galerinha. Então eu não vou me demorar muito porque eu não quero complicar ainda mais essa parte de cálculo. Eu sei que tem muitos termos técnicos, tem muita coisa aqui técnica, mas eu acho interessante a gente pelo menos estar ciente de como é que funciona, tá? Peço novamente para vocês fazerem lá as atividades da apostila do livro e também a plataforma Evoluped. Professor, mas qual atividade do livro que é para fazer? Cara, tudo que tiver lá para fazer, faça, e que você conseguir fazer, tá? E a plataforma ela ajuda bastante. Não deixem de ler também o conteúdo que vocês têm, as apostilas e tal, porque isso ajuda bastante também a vocês pegarem mais, né, do conteúdo, certo? Então, qualquer dúvida vocês já sabem, podem me chamar, qualquer dúvida mesmo que vocês tiverem, inclusive fazendo as atividades, podem me chamar, vocês sabem que eu sempre estou respondendo, tentando responder o mais breve possível também as dúvidas de vocês, tá? Então é isso, espero que vocês fiquem todos bem, a gente se vê muito em breve aí, e um grande abraço, tá? Até a próxima, tchau, tchau.